Opa! Shalom, irmãos! Como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach, do nosso Pai Yahuwah. Bem, irmãos, voltamos aqui para mais um vídeo, e um vídeo de extrema importância, apesar de parecer uma piada pronta, sim, porque não é apenas parece, é uma piada pronta que alguns falsos mestres vão começar a disseminar por aí, como na verdade já vem disseminando há eras, que o livro de Jó seria uma parábola, não seria verdadeiro. Ele seria entre aspas, uma fantasia, uma mitologia judaica, como se isso fosse possível, até porque o livro de Jó ele foi escrito muito antes do termo Yahudim, que para quem não sabe é o termo verdadeiro para se referir aos judeus, sequer pudessem existir. Porque pelo que sabemos, o período histórico em que Jó se passa está lá no período de Gênesis, um pouquinho depois da geração de Noé. Mas enfim, hoje não é para falar não é para falar sobre o livro de Jó em si, e sim para a gente esclarecer alguns argumentos que alguns pseudo entendedores da palavra, ou melhor, eu não vou nem dizer pseudo entendedores, porque não dá nem para dizer que uma pessoa que não sabe nem ler o português direito dá para dizer que é um entendedor, enquanto mais um pseudo ensinador da palavra, não é? Então nós precisamos entender da onde que veio essa mentalidade, por que que o livro de Jó é considerado, visto dessa maneira, tem algum fundamento para dizer que o livro de Jó é misticismo ou, sei lá, uma mitologia, uma fábula, que seja. E mesmo que fosse uma fábula, não mudaria o ensino profundo por trás de tudo que aconteceu com Jó. Bom, gente, vamos lá. Muitos dos argumentos que os incautos e os falsos profetas usam para dizer que o livro de Jó é falso é por conta de uma perspectiva que eu costumo chamar de incompreensão cognitiva ou dissonância cognitiva. O que é isso? É quando a pessoa não tem a capacidade ou não tem a humildade de compreender que não é porque ela não entendeu a mensagem por trás do texto ou porque ela simplesmente não consegue aceitar um fato, que aquele fato não é verdadeiro. Ah, Luca, traduz para minha língua. É tipo você dizer que a Terra é plana, mas a pessoa não consegue compreender como que a Terra é plana, e aí pelo fato dela não compreender, ela começa a dizer o quê? Que é falso. Quem nunca lidou com esse tipo de argumento, que atire a primeira pedra. Aquele argumento clássico de que a pessoa não entende o que você fala, aí ao invés dela tentar aprender o que você fala para ir depois ela querer discordar, mas com argumentos e com certeza, com coerência, com conhecimento, e de preferência resolver de uma maneira sem contenda, não, ela prefere o que? Na ignorância dela começar a vomitar um monte de arrogância, um monte de soberba, utilizando de títulos, supostos títulos que essa pessoa tem, sendo que muitos desses títulos nunca foram provados, né? E como o próprio mestre disse, pelos frutos os conhecereis. E pelos frutos desses falsos mestres a gente sabe que um diploma é só um pedaço de papel. Lembre-se, gente, diploma é um pedaço de papel. O que importa é o conteúdo. Lembre-se, os apóstolos não eram formados nas academias de Hillel e Shammai. E eles tinham tanto entendimento, até mais entendimento do que rabinos que estudaram anos. Eu não vou dizer milhares de anos, mas vocês entenderam, centenas de anos, até porque a tradição rabínica é uma coisa centenária. Mas enfim, voltando ao foco principal, então um dos argumentos que eles costumam dizer é: como que podes dizer que Deus, Yahuwah, testa a fé de Jó sabendo que ele é fiel, porque ele permitiria que Jó sofresse o que sofreu? Eu não consigo aceitar que o Deus que eu acredito faria isso. Aí eu vou te dizer uma coisa, meu amigo. Ema, cada um com seus problemas. Se você não consegue aceitar que o Criador não é um gênio da lâmpada que vai atender os seus caprichos, ou ele não é o seu cachorrinho que você vai falar: senta aqui, Totó, senta aqui, Totó.
Se você não consegue aceitar que o Criador não é esse tipo de ser, o problema é seu. O problema é seu. Se algumas passagens da Bíblia não entram na sua cabeça porque você não quer aceitar a crueza e o fato verdadeiro e pesado e difícil de digerir, porque você é moleque, ou porque você tem estômago frágil, ou porque você simplesmente é moleque, problema é de quem? É da palavra? É do Criador? É dos irmãos que acreditam na verdade? É do Messias? É do Ruach HaKodesh? Não. É seu. Jó passou por tudo aquilo porque tinha um propósito. E quem lê o livro de Jó, sabe que ele passou por aquilo, por quê? As pessoas costumam pegar muito a trajetória, costumam pegar o tema do livro de Jó, mas esquecem que Jó não era inocente. Jó tinha uma coisa que muitos de nós crentes temos, e às vezes de forma inconsciente, mas a gente não sabe. A gente não sabe disso até o Criador revelar, que é o medo da perda dos bens. Sim, Jó tinha medo de perder tudo que havia, tudo que tinha. E esse foi um dos argumentos que estão nas entrelinhas que nas palavras de Satanás, que eu vou falar sobre também, que um dos motivos também que dizem que o livro de Jó não é verdadeiro é por conta do Rassatan, que eu já vou explicar, mas enfim. Que Jó que Rassatan, Satanás é o mesmo ser, tá? Ele diz: eis que se eu lhe tirar os teus bens, a fé dele em ti irá se perder. Por quê? Porque como Jó era muito apegado aos bens, muito apegado a tudo aquilo que ele tinha, Rassatan começou a incutir, como se o Criador fosse um ser humano que é manipulado por palavras, né? Tentou incutir uma ideia de que ao perder os seus bens, a fé de Jó iria junto. E esse teste que o Criador fez com Jó foi para provar para Satanás que a fé de Jó era firmada na fé, não nas bênçãos. Olha isso. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. A mensagem de Jó é espetacular. E aí, por uma falta de compreensão, porque, sei lá, vai ver que a pessoa não tem umas cabecinhas, não tem a cabecinha funcionando muito bem. Oh, mas o que esperar de uma pessoa que não sabe nem falar português? Eu não quero fazer referências, mas vocês já sabem quem é. Mas enfim. Mas voltando. Então eles começam a dizer: o livro de Jó é uma parábola. E eu falei da Terra plana também, porque o livro de Jó é um dos livros que mais confirma que a Terra é plana, que fala da Terra plana. E aí, para não encaixotar a Bíblia numa perspectiva científica, porque a Bíblia é um livro científico, muita coisa que a ciência confirma hoje, a Bíblia já falava há milênios, inclusive o conceito de embrião. Vocês sabiam disso? A Bíblia foi um dos primeiros registros históricos a introduzir o conceito de embrião e de células. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, porque é muito interessante. Mas, então, e para tentar desvincular esse aspecto científico da Bíblia e encaixotar apenas num livro histórico, um livro religioso, eles precisam dizer que o livro de Jó é falso ou que é cheio de metáforas e parábolas, enfim. Eu tô fazendo esse vídeo também porque, como eu disse no começo do vídeo, alguns falsos mestres vão começar uma série explicando o livro de Jó. E uma dica, tá? Eles vão começar a usar IA. Não vão usar artigo, não vão usar os originais, vão usar IA. Se liguem. Se liguem. Enfim. E algumas outras coisinhas. Outro argumento que eles gostam de dizer: mas não se sabe a autoria do livro de Jó. Muito provavelmente não foi o próprio Jó que escreveu o próprio livro. Muito provavelmente foi Moshe, ou Moisés aqui para o português. E isso faz muito sentido, porque se Moisés escreveu os 5 primeiros livros, e Jó é um livro que se passa se passa entre o comecinho de Gênesis, entre um período pós-Noé e um pouquinho de Abraão, e o comecinho da geração de Uz, indo para Abraão, faz todo sentido.
é que eu ainda preciso entender essa questão histórica, porque ele é um livro um pouquinho confuso, na questão do período, é um pouquinho confuso na linha cronológica, mas tudo bem, isso aí é um detalhe pequeno. Ok, mas então, Luca, mas como eu posso provar que o livro de Jó não é simplesmente um conto da carochinha, é um misticismo judaico? Muito simples. Jó é um personagem, um homem bíblico, citado pelo menos 3 vezes ao longo de toda a escritura. E olha que interessante. Eu vou pegar primeiro uma referência na Brit Hadashah, também, que está lá na carta de Jacob, ou Tiago para os íntimos, capítulo 5, cadê ele? Lá, voltando, então, Jacob, ou Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Porque tendes ouvido da paciência de Jó. Não é de João, não é de Maricreusa, não é de Dericreusa, não é de Oswaldo, não é de Olívio, não é de Popeye, não é de Brutus, não é de Patolino, não é de Pernalonga, é de Jó. É de Jó. Tiago está usando a história de vida de Jó para falar sobre a firmeza na fé. E vistes o fim que Yahweh lhe deu, porque o Criador é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Porque se vocês lerem o livro de Jó, vocês vão ver que a única coisa que o Criador pediu para que Satanás não tocasse era em Jó. De resto, Satanás tocou em tudo que era de Jó. Seus bens, seus filhos, seus animais, tudo, menos Jó. Isso é pura misericórdia. É para mostrar que quando o Criador quer lhe proteger do mal, ele cria um cercado ao redor de você que nem o mal é capaz de penetrar. Nem o mal é capaz de penetrar. Isso quer dizer que você não vai ter problema? Longe disso. Satanás não tocou em Jó, a não ser quando o Criador permitiu. E mesmo que Satanás não tivesse tocado, o que aconteceu? Jó, mesmo assim, sofreu. Olha como é complexa essa questão. Mas enfim. E Luca, beleza. Eu não acredito que essa passagem esteja falando do personagem do homem Jó, esteja falando de um personagem da cultura judaica. Tá bom. Se você quer considerar isso, então vamos abrir uma passagem que vai acabar com essa questão em menos de 5 minutos. E um argumento bem básico, tá? Bem basiquinho, bem de leves. Deixa eu ver. Que está aqui em Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, gente, como eu sempre costumo dizer, essa Bíblia que eu tenho, ela é muito fininha e eu tenho que tomar um cuidado. Para não acabar rasgando as folhinhas. Meu Deus. Cadê? Aqui, vamos lá. A justiça dos castigos de Yahweh. Inclusive, é o termo da perícope. Da perícope não. Da perícope. Dentro do livro. Veio ainda a minha palavra de Yahweh, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável a sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e eliminarei dela homens e animais. Pesado. Mas o próximo versículo é o que acaba com essa questão desse assunto. Ainda que estivessem no meio delas, ainda esses três homens, Noé, ou Noa, Daniel e
Jó. Noé, Daniel e Jó. Aqui o Criador está confirmando categoricamente que Jó foi um homem bíblico, um homem que de fato existiu. A narrativa de Jó de fato aconteceu. E aí eu vou fazer uma pergunta para esses falsos mestres. Se vocês dizem que a história de Jó não é verdadeira e Jó não existiu, então vocês, por tabela, têm obrigação de dizer que o livro de Daniel é falso, como muitos acadêmicos costumam dizer que o livro de Daniel é tardio ao século V, ao século X, ao século XII, século X, século XII não, perdão, século III, século II, por aí, o que mostraria que o livro de Daniel foi escrito de forma tardia às profecias que aconteceram. Isso é só pra tonto, isso aí é argumento só pra tonto. E então, você isso iria chancelar inclusive esse argumento, e você teria que dizer que Noé também não existiu, que é toda a narrativa de Gênesis de Noé não existiu. O que iria contradizer exatamente as palavras do Messias, porque como assim nos dias de Noé, assim acontecerá. Então vai dizer o quê? Que o Messias é um mentiroso? Que ele está aceitando um personagem, uma pessoa que não existiu? Acorda, galera. Falsos mestres não estão nem aí para a verdade. Eles só querem saber de chupar os ovos os ossos, perdão. Chupar os ossos das ovelhas. Eles só querem saber de pegar eles só querem saber de sugar a tua energia. Só querem saber de ganhar dinheiro em cima dos incautos, usando de uma autoridade que eles não possuem. Não possuem. Um homem bíblico nunca vai ir contra a verdade só porque ela não entra na cabeça dele. Antes, pelo contrário, ele vai se prostrar diante do Criador e ser humilde para compreender as verdades maiores, como o próprio Jó. Isso, inclusive, esse é outro motivo do porquê que o livro de Jó não é aceito pelos falsos mestres e por aqueles que não tiveram o coração transformado. Porque Jó teve que ser humilhado pelo Criador para depois ser exaltado. Porque Jó começou a falar um monte de coisa que provinha de uma fé genuína, mas era uma fé ignorante. O que o Criador foi lá e fez e disse: será que procedes assim? E aí Jó começou a ter uma aula com o próprio Criador. O problema é que o coração carnal, o coração de pedra, ele rejeita o Criador. É por isso que o livro de Jó incomoda. Você quer saber o grande resumo da ópera do porquê querem negar o livro de Jó? É porque o livro de Jó incomoda os que não querem ser incomodados. Ele promove aquilo que o coração natural não é capaz de fazer. A transformação mediante a techuvá, arrependimento, mudança de pensamento. E vamos seguir o critério bíblico. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, o testemunho é confirmado. Já temos 2 testemunhas. Mas aqui no mesmo capítulo, o Criador é redundante e diz aqui no versículo 20: tão certo como eu vivo, diz Yahuwah, que ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, a nação, não salvariam nem a seu filho e nem a sua filha. Pela sua justiça salvaria apenas a sua própria vida, assim como aconteceu na narrativa de Jó. Ah, Luca, mas Noé não salvou a família dele? Mas aí é outra questão, galera. O que o Criador está fazendo é pegando o exemplo de fé e de justiça desses homens e traçando um paralelo um exemplo de justiça, ou seja, esses homens eram tão justos, mesmo sendo imperfeitos e pecadores, que eles se tornaram exemplos a serem seguidos, de que se nós quisermos ter como o Criador como nosso grande protetor, o nosso grande pastor, mesmo que toda injustiça aconteça ao nosso redor, nós seremos salvos. Nós seremos protegidos, assim como Jó foi protegido. Enfim, irmãos, esse é o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Deixem o like, compartilhem o vídeo, comentem. Eu adoro ler o comentário de cada um de vocês. Se forem discordar, mas discordem com argumentos.
com educação, por favor. A gente já tá no mundo que já tá difícil a gente trocar um olhar com outra pessoa e isso ser interpretado como ódio. Não vamos fomentar ódio, não. Vamos plantar amor no coração das pessoas. É isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem na graça do nosso amado Criador e do nosso amado Mestre. Até mais tarde.